Meu convidado especial hoje do Esporte e Companhia é o técnico medalha olímpica em 2016, comandando a Seleção Brasileira de Futebol, Rogério Micali. Micali, é uma honra, é um prazer te ter aqui na Rádio Gaúcha, para a gente voltar um pouco no tempo, falar sobre aquela conquista, o ouro que era tão aguardado e que chegou sob o teu comando, e também para falarmos dessa Olimpíada que vem pela frente, com a seleção brasileira estreando na manhã desta quinta-feira. Tudo bem, Micali? Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar falando com vocês e vamos estar aqui analisando um pouquinho o que possa acontecer nesse novo ciclo. Antes da gente falarmos desse novo ciclo, justamente, do jogo contra a Alemanha, que inclusive foi adversário do Brasil na final lá em 2016, tem essa coincidência, agora o Brasil pega a Alemanha na estreia hoje pela manhã. Antes de falarmos então dessa Olimpíada, eu quero voltar lá para 2016, foi tão bonita aquela conquista, eu estava olhando esse jogo na tarde desta quarta-feira, e prorrogação ali, a Alemanha teve chance, o Brasil teve chance, acabou indo para os pênaltis. Na última cobrança dos dois times, o Everton acabou defendendo e o Neymar colocou para dentro. Atletas chorando, a imagem mostrando você também, tirando óculos, chorando, se emocionando. Me conta, Micali, por gentileza, como é que foi aquela conquista, o que representou isso para ti naquele momento? Olha, no momento exato foi um sentimento de alívio, né? Por tudo que nós estávamos passando, pela pressão, a gente sabia que o que envolveria aquele jogo, né, contra a Alemanha, a marca que poderia deixar, não só na gente, né, como equipe, mas no futebol brasileiro de uma maneira geral. Um jogo tenso, mas extremamente bem disputado, um jogo de muita qualidade, né? Duas equipes que procuraram ganhar o jogo a todo momento, e uma partida tensa, principalmente pelo nosso lado, pelo histórico que a gente vivia, né? A gente tinha perdido para a Alemanha a questão do Mundial, o Brasil não vinha tão bem, era um momento difícil para o nosso futebol, a gente tinha sido eliminado da Copa América recentemente, na primeira fase, então tudo isso trouxe para a gente um peso enorme, né? Jogar em casa também não é fácil, é uma exigência muito grande do nosso torcedor, até por tudo que já havia acontecido. Então aquele momento ali de ganhar dentro do Maracanã, um lugar tão emblemático, né, para a gente, para nós brasileiros, foi um momento muito feliz, mas de alívio por ter conquistado, por terminar, né, a caminhada em busca incessante da medalha, né, de tantos anos, né, a gente tentando ganhar essa medalha e sempre batendo na trave, sempre com grandes equipes, né, se a gente for olhar para trás e ver as escalações, os treinadores que puderam também tentar ganhar, e você vencer dentro da sua casa, realmente é algo marcante que vai ficar sempre na minha memória, né? É uma história bonita que foi coroada, né? Depois de muito sacrifício, muita cobrança, muita pressão, mas conseguimos. E é isso que a gente vai levar como marca, né? Poder ganhar para o nosso povo, primeiramente, né? Trazer um pouco de felicidade em meio a tantas dificuldades que a nossa população, de uma forma geral, vive. Sim, além do alívio e de conseguir superar até mesmo essa pressão de tantos anos sem uma medalha de ouro olímpica no futebol, no convívio com os jogadores, o que isso representou para ti como treinador de futebol? A gente sabe que não é fácil ter o grupo na mão, fazer todos comprarem a tua ideia que tu querias colocar em prática na Olimpíada. O que representou, assim, nessa convivência e que tu levas para a eternidade até? Na verdade, assim, o grupo de trabalho que eu tinha ali, os jogadores, foi um grupo espetacular.
um grupo muito focado, jogadores de boa índole, caráter, sabendo do objetivo que nós tínhamos ali. Então a condução do grupo assim como esse, né, principalmente grupos de seleção brasileira, às vezes a gente, confesso a você que não existe tanta dificuldade, né? Sim. Porque você às vezes leva os melhores, sabe claramente o que precisa ser feito ali. Às vezes os resultados não vêm da forma que a gente espera, mas que existe um empenho, uma entrega grande para que se conquiste, existe. Então eu tinha um grupo na mão ali, um grupo que, além de caráter, qualidade, ciente da responsabilidade, eu tinha um grupo de apoio que era a minha comissão técnica, com muita gente aí, vocês devem conhecer muito bem, que era o Papito, né? O Odair. Odair, sim. Que me auxiliou, foi um cara extremamente importante nessa conquista, o Marquinhos, o preparador físico, Pimenta, Damiani, que também teve no Internacional recentemente na base. Assim, eu tinha o Bebeto, que também é gaúcha, daí hoje trabalha no Santos. Então era uma equipe de trabalho muito boa, muito qualificada, que me deu todo o suporte. E os jogadores ali foram muito tranquilos, né? Principalmente a nossa grande estrela, né, que se tornou o nosso capitão, que foi o Neymar. Não tenho nada a dizer, fator contrário, cumpriu todas as obrigações, treinamentos, horários, assim, um grupo muito tranquilo, muito fácil de lidar, comandar, e a medalha veio para coroar esses caras também, que a entrega que eles tiveram do início ao final, sendo muito criticado, a pressão muito grande, jovens, né? Muita gente jovem ali, jogadores de 18, 19 anos, tipo Gabigol, o Jesus, Thiago Maia, outros um pouquinho mais velhos, mais jovens também, Luan, Dourado, muita gente boa, mas jovem. Então, nos fechamos realmente, né, em cima das dificuldades, que vinham muito mais de fora para dentro, né? E conseguimos ali buscar o nosso objetivo. A sua medalha, como é que você guarda ela? Na verdade, a comissão técnica, ela não ganha a medalha, né? Pô, sacanagem! Infelizmente não. A gente tem uma lembrança, né? Porque até para você ter uma réplica, é ilegal, né? Você fazer réplica, né? Que é como se fosse uma pirataria. E aí eu não tenho. Eu tenho uma medalha comemorativa que a CBF me fez. Não é igual à olímpica, mas me deram, né, um presente, né, algo simbólico, né, como se fosse uma medalha olímpica, mas é diferente. E eu guardo ela com muito carinho, porque para mim o importante é um sentimento, né? Claro. Mais do que o metal. Mas eu tenho uma recordação e guardo aqui no lugar especial em casa, porque talvez não, é a maior conquista da minha vida até aqui. Ah, que bacana, que legal. Bom, você citou alguns jogadores com passagem aqui no futebol gaúcho, Luan, Dourado, tinha o Wallace também, que jogou a final, tinha até o William, o lateral direito, que jogou no Inter, muitos podem até não lembrar, mas muitos dizem que o Luan, que encaixou na seleção e que ajudou muito a seleção a engrenar. Pode explicar um pouco mais como é que foi esse ingresso do Luan no time, Micali? Certo. O Luan, na verdade entrou o Luan e o Wallace, né? Na época os dois eram do Grêmio. Era isso mesmo, os dois eram do Grêmio, volante. E o Luan entrou porque o Luan já era o 12º jogador, ele vinha pedindo passagem. Todo final de treinamento nosso ali na Granja, a gente fazia uma formação nos 15 minutos finais com a formação que terminou a competição, com 4 atacantes, né? E o Luan era esse jogador que eu sempre utilizava no final dos treinos. Como a equipe inicialmente ela não veio dando o resultado, né? Porque vinha tendo bons números
a gente tinha um controle de tudo que a gente fazia e os números nos diziam que estava no caminho certo. Faltava uma bola entrar. E no último jogo da primeira fase, o Thiago Maia tomou o cartão, eu resolvi colocar o Wallace no lugar dele, né? Eu estava jogando num tripé com o Renato Augusto, o Felipe Anderson e o Thiago Maia. Conversei com o Renato Augusto recuou para jogar lado a lado com o Wallace, e quando a gente tinha saída de bola, o Renato Augusto ainda fazia uma linha de 3 atrás, para iniciar o jogo, porque o passe dele, Rodrigo Caio e Marquinho, é acima da média no futebol nacional, né? E até internacional. E aí eu quis colocar o Luan, porque também apareceu a oportunidade, foi uma situação até difícil, né? Mas graças a Deus as ideias bateram, né? Trazer o Neymar para dentro, tirar o Neymar do lado esquerdo, que até então era o lugar que o Neymar atuava e era inquestionável a produção dele pelo aquele setor. E para mim ia ser muito difícil tirar o ídolo nacional da sua posição de origem, né? Mas a gente precisava fazer isso naquela seleção, porque lá na época no Barcelona ele tinha o Messi, que pifava ele, né? Que achava o Neymar na linha da frente para fazer o gol. E na nossa equipe a gente estava com dificuldade de ter o Messi. E a gente imaginou que o Messi poderia ser o Neymar da nossa equipe, porque nós tínhamos bons finalizadores. Nós tínhamos o Jesus, o Gabigol e a entrada do Luan. O Luan fazia o que ele fazia muito bem no Grêmio, que vocês chamavam de falso 9. Uhum. Só que eu permiti ele com mais liberdade para trabalhar junto ao Neymar, inclusive vindo de trás, e os dois, assim, se entenderam perfeitamente, né? Foi muito bom, e dali nós fizemos 4 gols. Dali em diante eu resolvi não mudar mais a equipe e levar até o final com essa formação. E o Luan realmente entrou e com essa vinda do Neymar por dentro, foi muito importante para eles jogarem juntos, né? E a equipe deslanchou. Então foi assim a ideia que nós projetamos. Eu não sabia se ia dar certo, mas no final das contas deu tudo, né? A coisa andou e conseguimos a classificação e rumamos para a conquista da medalha. Eu estava olhando aqui os jogadores que estavam na parte final da decisão da Olimpíada, e me chamou a atenção assim, Zeca e o próprio Luan, comparando com hoje em dia. Pela sua experiência, Micali, por que alguns, o Neymar seguiu sendo craque até hoje, né? Briga, já brigou com mais força para ser um dos melhores do mundo, mas segue no páreo, digamos assim. Mas por que alguns assim não deslancham? Tipo o Zeca, que eu citei, e o próprio Luan, que depois caiu bastante de rendimento. Que avaliação você faz disso, Micali? Olha, isso é uma situação, até uma resposta um pouco difícil, porque são vários fatores que influenciam a queda de rendimento do atleta. Vai desde o âmbito pessoal, que aí envolve familiar, envolve questões de comportamento fora de campo, envolve, aí vamos para o aspecto já esportivo, que é lesão. Muitas vezes é uma equipe onde o cara está atuando, que está mal encaixada, que não consegue resultados, e ele não está se sentindo à vontade para desempenhar determinada função que lhe é dada pelo treinador. Então tem vários fatores que podem contribuir com a queda de rendimento. Mais que qualquer pessoa, só o atleta mesmo, que ele tem ciência daquilo que está fazendo ele deixar de ser um atleta protagonista, né? No caso do Luan, no caso de um jogador de seleção brasileira. Em qualquer posição, se ele está na seleção brasileira, é porque ele é protagonista da sua equipe. Então eu acredito que pode ser um desses fatores, ou pode ser uma fase, como todos vivem, né? Uma fase que às vezes as coisas não estão dando certo. Então é complexo, pode passar por tudo isso que eu estou te falando, não existe uma resposta apenas, pode ser um conjunto de fatores que faz um jogador não render. E o caso do Neymar que você citou,
aí você já vê que existe, assim, talvez para o Neymar uma situação um pouco favorável. Ele joga sempre num dos maiores clubes do mundo, aonde existe muito investimento. Então, sempre quando o Neymar joga, com quem ele joga, na verdade, favorece o rendimento dele também. Porque ele joga de lado sempre de atleta de altíssimo nível. E mesmo um dia ruim dele, ele tem um contexto, um conjunto de equipe que às vezes até minimiza a não atuação dele tão boa. E às vezes um jogador como o Luan, o próprio Zeca e outros, eles não estejam num conjunto, né, que favoreça ou que dê a ele essa condição de ter dias ruins. E aí vai ficando difícil. Então, como eu te falei, é complexo, não é uma resposta tão simples. Perfeito. Eu estou conversando aqui no Esporte Companhia com o técnico Rogério Micali, campeão olímpico em 2016. E já vamos projetar o jogo das 8h30 da manhã, a estreia da seleção brasileira, dessa vez com o comando de André Jardine, contra a Alemanha no estádio de Yokohama, a estreia na Olimpíada 2020. Micali, e o Dourado, que até hoje segue no Inter, o que sempre chamou a atenção de você no futebol do Dourado, que ele também fez parte daquela conquista e subiu no pódio, ganhando sua medalha de ouro? O Dourado, o passe, né? A iniciação do jogo do Dourado na época, né? E continua assim, me parece, né? Eu tenho acompanhado até um pouco bem nos jogos aqui do Inter, né? E ele andou um tempo machucado. Mas o Dourado sempre teve um passe assim, de muita qualidade, um jogador que sabe preencher um espaço naquela região onde atua. É um cara que joga de cabeça erguida, cabeça em pé, tem um estilo até elegante de jogo, né? E me parece que ele evoluiu tanto que hoje ele se tornou uma liderança dentro do Internacional de Porto Alegre, né? Então o Dourado sempre tinha uma projeção de carreira interessante, né? O futuro do Dourado. Então por isso que ele foi chamado e realmente nos ajudou. Jogou pouco, mas se a gente precisasse, alguém com essa característica, né, de passe, pouquíssimos erros, o Dourado também seria esse jogador. Certo. Bom, vamos para a seleção atual. O Brasil deve ir a campo contra a Alemanha na manhã desta quinta-feira com Santos no gol, Daniel Alves, que é um dos 3 acima de 24 anos, Diego Carlos, que é outro dos 3 acima de 24 anos, Nino, Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Claudinho, Richarlison, Matheus Cunha e Antony. O que te parece essa seleção, Micali, comandada também pelo Jardine? Já aproveito e te pergunto, o que você acha do trabalho do Jardine e como a seleção chegou para a Olimpíada? Olha, eu acho uma boa seleção, uma boa escalação, aquilo que o Jardine pôde levar, né? Eu acho que são nomes interessantes, muitos já consolidados, outros com projeção boas para o futebol no futuro. Eu acho que, eu sempre digo, né, uma seleção, quando se veste a camisa da seleção, tem que se respeitar, porque para chegar a uma seleção não é fácil, né, em qualquer categoria, né, até pelo tamanho do país, por ser o país do futebol, tanta gente, tantos clubes, né. Então, quem veste a camisa realmente é um privilégio e não veste por acaso. Alguma coisa fez durante sua carreira para estar tendo essa oportunidade. E me parece que por todas as circunstâncias, é uma boa seleção. Em relação ao trabalho de Jardine, eu sou suspeito a falar, porque eu gosto muito, é um amigo. Eu mesmo, quando tive a seleção, quando estava lá, levei ele para poder, em alguns amistosos, pensando até no futuro, porque eu via no Jardine, não só ele, mas também foi o Osmar Loss com a gente, via a possibilidade no futuro de, se um dia viesse a sair como aconteceu,
Esses dois aí, sim, o Barroca também, são esses 3 nomes que poderiam entrar ali por todo o trabalho que realizavam e realizam na base, né? Hoje Barroca já é profissional, o próprio Osmar está no Inter como auxiliar, e o Jardine, um jogo ofensivo, um jogo gosta de equipes que joguem futebol, né? Eu gosto muito, sou suspeito, mas eu tenho muita esperança que ele realize um bom trabalho. Não é fácil, são vários fatores, né, para você ganhar uma medalha, mas eu tenho confiança no Jardim, gosto muito do estilo dele, né? E eu acredito que eles possam nos dar mais uma vez essa alegria. Quais são esses fatores? Quais os principais fatores para chegar nessa medalha? Você que conseguiu chegar na medalha de ouro. Você tem que ter poucos dias ruins, né? Não pode ter, né? Principalmente depois do mata-mata. É sempre muito difícil uma estreia. O que vai acontecer já agora, né? Daqui a pouco, né? Com eles. Sim. É difícil. É um nervosismo. A equipe se achar dentro de campo. Por mais que tenham feito um preparo, mas sempre tem peças ali que não participaram desse trabalho. A gente dá o exemplo do próprio Dani Alves, né, que chegou agora, assim como foi comigo o Neymar, o Marquinhos. Então não é fácil o primeiro jogo. Espero que eles consigam um bom resultado, porque aí te dá um fôlego, até para você poder, em algum outro momento, né, se a coisa não andar, você ter um empate, alguma coisa assim. Mas e depois aí, quando você entra no mata-mata, não pode ter um dia ruim, não pode errar. Tem que aproveitar as oportunidades, manter o sangue frio, manter o sangue frio, evitar muitas vezes o que vem de fora, principalmente as críticas se vierem, né, para não influenciar no rendimento, porque a gente diz, mas a maioria deles são jovens jogadores em formação ainda, a maioria deles. Então é muita confiança, passar muita confiança, mas saber que é uma trajetória difícil, que eles precisam estar muito juntos, né? Para que a coisa aconteça e eles consigam conquistar o objetivo maior, que é uma medalha. Sim. Micali, o Jardine levou os 3 acima de 24 anos, são o Daniel Alves, o Diego Carlos e o goleiro Santos. Você levou quais? Neymar, Marquinhos, mais alguém? E Renato, o que eles... Renato Augusto, tá. E o que eles representam? Como tem que ser planejada a convocação dessas 3 figuras? Tá. O meu caso foi o Everton, goleiro, que na época era o Atlético Paranaense, né? E hoje está no Palmeiras. Foi o Neymar e o Renato Augusto. Esses 3 foram acima da idade na minha época. Você tem que ter 3 pilares ali que te sirvam como um pilar técnico, que no meu caso era o Neymar, um pilar que seja a voz do treinador dentro de campo, no meu caso era o Renato Augusto, né, que tem essa capacidade, e o outro pilar que eu levei foi um goleiro. Eu acho que um goleiro acima da idade, para o momento que nós vivíamos em termos de goleiros jovens jogando no futebol brasileiro, a gente não tinha praticamente. Então um goleiro era importante a gente ter, até para ter essa tranquilidade ali atrás, passar para os demais, né? Então esses foram os pilares que eu resolvi levar. É importante, esses caras que vão vão ser o termômetro da sua equipe, né? Principalmente nos momentos difíceis. Momentos difíceis é que você precisa ter esses caras, que eles são a costa quente, né? Dos mais jovens. Eles que são aqueles que vão falar, eles que vão ser aqueles que vão chamar muitas vezes o mais novo numa conversa particular para acalmar. Então, esses 3 acima da idade, bem escolhidos, são fundamentais para essa trajetória. E eu, no meu caso ali, graças a Deus, os 3 que eu levei serviram perfeitamente para aquilo que foram chamados. A gente sabe da competência do futebol alemão. Você foi para uma final contra o futebol alemão. Quais foram os seus principais receios
de repente, algum ponto fraco que você atacou naquela Alemanha. E, claro, agora outra geração, né? Mas a escola talvez é a mesma e tal. Mas, assim, o que você projeta do confronto de agora, 8h30 da manhã, o que você pode dizer lá daquele confronto na final de 2016 em relação a como enfrentar o futebol alemão? É um futebol difícil, pragmático, aonde predomina também manter a posse de bola. Eles jogam muito parecido com como essa seleção do Jardim joga. Eles fazem praticamente uma linha de 5 na frente, com amplitude dos dois laterais que sobem ao mesmo tempo. Essa é a escola, né, que vem desde das categorias menores, que chega até a equipe principal. Eles passam muito, todos eles trabalham da mesma forma. Eu acredito que na minha época, vendo muito, né, estudando muito, até eu estive lá conhecendo a metodologia da Alemanha, estive lá em Frankfurt para conhecer os métodos, né, de trabalho deles. Eu acho que a brecha que nós temos sempre nas costas dos dois laterais, porque como eles dão amplitude, eles trabalham como pontas quando eles têm a bola, fica esse buraco sempre quando eles perdem a posse de bola. Só que eles tentam recuperar o mais rápido possível. Mas é aí o pulo do gato, é tentar colocar jogadores nesse espaço que eles deixam e fazer uma transição ofensiva rápida, né? Então eu acho que essa é a brecha que o Brasil pode encontrar, e eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu acredito muito ainda na equipe do Brasil, que a gente pode sim começar a estrear com um bom resultado. A equipe alemã, ela vem aí com vários jogadores sub-21, eles acabaram de ser campeões da Euro sub-21, né? Eles vêm com essa formação, né, que é um pouquinho abaixo da idade da equipe deles, mas não quer dizer nada. São sempre jogadores que têm muita minutagem vestindo a camisa da seleção alemã. Certo. Estou conversando com o Rogério Micali, que é campeão olímpico em 2016, comandando a seleção brasileira de futebol. Tem favorito ou favoritos para ganhar o ouro nessa Olimpíada, pelo que você tem conhecimento das seleções, Micali? Olha, é sempre muito difícil, principalmente em Olimpíadas, você dizer quem é o favorito, porque existe muitos percalços, né? Desde a formação do grupo, e ainda mais no ano que tem uma pandemia que pode tirar muita gente no meio do caminho, né? Pode sair um jogador importante no meio do caminho de uma equipe ou outra, e isso pode até abalar uma equipe que teoricamente poderia ser favorita e perder um jogo que, por não ter o principal jogador ou por ter alguns desfalques. Então é um momento muito delicado, mas eu sei que se prepararam muito para essa competição. Duas equipes eu sei que estão fortes, a Espanha, o anfitrião, desculpa, estou gaguejando aqui, é o Japão, e a seleção brasileira, ela também é forte. A nossa chave é extremamente difícil. A Arábia Saudita é uma seleção que eu estava lá recentemente, 3 jogadores acima da idade da seleção árabe, a Arábia Saudita, jogavam na minha equipe, que é o lateral esquerdo, o Yasser, o volante, que é o capitão, que é o capitão também da seleção principal, e um atacante, que joga na beirada também, de muita qualidade. Então é um grupo difícil que o Brasil tem que estar muito atento, porque já na primeira fase nós temos uma pedreira muito grande para poder passar. Certo. Micali, me diz uma coisa, você acha que te dão o valor devido aqui no Brasil para essa conquista que você comandou como técnico da seleção em 2016, buscando o único ouro olímpico no futebol? Olha, muita gente me faz essa pergunta. Assim, eu sou um cara muito tranquilo em relação a
a essa questão de reconhecimento, né? Eu faço o meu trabalho, né? Eu sempre procuro fazer o melhor que eu posso, sou detalhista para muitas coisas, né? Principalmente na minha profissão. Agora, se existe o reconhecimento ou não, assim, é difícil, porque o brasileiro ele tem uma história muito difícil com isso, de reconhecer algum feito, né? A gente tem algumas marcas da nossa cultura que quando alguém ganha algo importante, às vezes não é nem pela capacidade da pessoa, às vezes é por algum detalhe que aconteceu e as pessoas julgam por aquele detalhe você conseguiu ganhar algo. Foi assim com o Zagallo, que chegou a um ponto dele falar que iam ter que engolir ele de tanta crítica que ele recebia. Foi assim com o Tele Santana, um dos maiores, se não o maior treinador, né, que eu tive a oportunidade de ver um pouco ainda, né, do trabalho dele. Foi assim com o Parreira, também muito criticado. Filipão, que é um campeão, um dos maiores campeões que nós temos no futebol brasileiro. As pessoas ainda vinculam mais o 7-1 do que ele ganha a Copa, que ele é um vencedor. Olha a história do Filipão. Então eu não me sinto assim, que isso seja algo comigo, que essa falta de reconhecimento, que pela própria entidade que foi a CBF também, ter acontecido o desligamento depois de um insucesso, ter deixado em segunda mão, né? Você ganhar algo tão importante, você ter um insucesso no sub-20, não existiu o reconhecimento que você tinha acabado de fazer um grande trabalho. Então é uma questão que é cultural nossa, né? Infelizmente, porque eu vou em outros países, né? Aonde eu chego, por ter sido medalhista olímpico, o reconhecimento, né? O respeito das pessoas, eu noto que é muito maior que dentro do meu país. Dentro do meu país, às vezes, esse título, às vezes, para alguns, inclusive da imprensa, é tratado como um acaso, como algo que foi uma sorte, ou algo que fatores externos contribuíram para que isso viesse a acontecer, deixando de lado um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho que foi construído. Então, assim, eu não me sinto chateado, não fico chateado, porque eu vejo que a história se repete. Ela não é só comigo, né? A gente aqui no Brasil, a gente busca muito herói e vilões. Quando ganha, sempre tem um herói. Aquele cara que fez o gol, ou aquele cara que foi mais falado pela mídia. E quando perde, a mesma forma, né? Aí eu cito, quando ganhou uma Copa foi o Bebeto, mais o Romário, né? Falo um pouco do Bebeto ainda. E quando perde, aí foi o Filipão, o Fred e o Thiago. E o Barbosa. E o Barbosa, bem lembrado, né? Quando perdemos em casa, foi o Barbosa. O cara ficou marcado pro resto da vida por um erro, aconteceu um erro. Mas, pô, de repente, eu não vi o jogo até hoje. Mas será que dentro daquela mesma partida nós não tivemos chance de fazer mais gols do que fizemos? Mas fica a marca da falha, do cara que naquele momento errou. E isso vai pela história toda. Então, isso é cultural, isso é uma marca nossa. É escolher o herói quando se dá certo e escolher o bandido quando se dá errado. Então, não existe uma avaliação mais profunda do trabalho, de como foi concebido, de como foi feito as coisas, né? Mas, voltando a eu pessoalmente, eu não me sinto assim chateado com isso. Eu trato com naturalidade. Certo. Mas este comunicador aqui fará uma humilde homenagem nesse finalzinho de conversa. Vamos ouvir um áudio aqui? Pode ser? Opa, vamos. Vamos lá. O artilheiro perdeu! É fazer
fazer e comemorar um ouro inédito. Neymar desafoga o povo brasileiro, autorizado. Neymar com o pé direito, paradinha, Neymar pro gol, acabou! É ouro! Fim do jejum! O Brasil é campeão olímpico pela primeira vez! Não tem mais nada que falte na nossa galeria! O Brasil campeão do mundo, da Copa América, da Copa das Confederações, é também campeão olímpico e em casa, o que é o mundo do futebol. E aí, Micali, o que tu enxergaste agora, ouvindo isso? Ah, rapaz, é uma emoção, porque a gente vivendo, né, dentro de campo, a gente não sente o que é, né, essa emoção, como eu já senti ouvindo e vendo, né, outras finais, Copas do Mundo, que eu vibrava, que é desde menino, né, aquela loucura, que eu chorava por uma vitória, por uma derrota também. Então, você ouvindo isso depois, né, você vê, eu nunca tinha ouvido essa. É emocionante, até porque, como eu sou um treinador que vinha da base, para mim, eu não sabia, sinceramente, o que representaria aquilo para mim, porque eu ganhei alguns títulos na base, né? Praticamente todos os campeonatos nacionais eu participei de finais e ganhei alguns. Então, quando terminou aquilo para mim, que eu fui pro hotel, a gente fez a festa, ficamos juntos ali, e no outro dia faltou luz, na energia, né? No hotel, então eu não acompanhei nada, eu não acompanhei televisão. Eu já não acompanhava durante porque eu não queria me contaminar pelas informações que vinham de fora. Eu não acompanhei depois também, porque eu participei de festa e estava com minha família. E eu acordei para ir para o aeroporto. Eu não sabia o que estava acontecendo fora do estádio, do nosso ambiente. E para minha surpresa, quando eu cheguei no aeroporto, que eu cheguei 3 horas antes, para pegar o voo e almoçar com a minha família, tudo lá, né? Eu não conseguia almoçar, né? Quase eu perdi o voo com 3 horas antes, porque eu não sabia que ia ter aquele assédio todo, para mim, eu estava acostumado com base. Você ganha um título, no outro dia você vai para casa, vida que segue, né? Vida normal novamente. E quando eu cheguei ao aeroporto, eu não conseguia andar. E tentando almoçar, esquece. Quase que na reta final eu não aperto um pouco o passo, eu não conseguia pegar meu voo para casa. Então, assim, vendo e ouvindo depois, a gente vai vendo, né, como foi bacana, a marca que ficou para a história, né? Agradeço muito a você por ter colocado, foi momentos emocionantes aqui, sempre é bom ouvir. É muito merecido mesmo. E acho que o momento agora de início de uma nova Olimpíada é bom também para a gente recuperar isso que está eternizado. A primeira medalha de ouro olímpica do futebol brasileiro, isso aí já está na história, isso aí ninguém te tira, e isso está conquistado, está no armário, né? Então, vamos em frente e vamos acompanhar aí os próximos desafios da seleção. Como eu disse na abertura, é uma honra conversar contigo, e agora eu digo, foi uma honra, foi um prazeraço conversar contigo, obrigado pela gentileza de nos atender, saúde e um forte abraço, Rogério Micali. Obrigado, Colin, foi um prazer todo meu, é um prazer falar com vocês, com todos aí do Rio Grande do Sul, sei a força da Rádio Gaúcha. E obrigado pela homenagem, obrigado pelo convite, e vamos torcer que a nossa seleção possa fazer novamente um grande papel para todos nós. Forte abraço.